Botucatu em destaque. Apoio Reinaldo Henrique Engenharia. Acompanhe nas redes sociais nossos lançamentos. Apoio McDonald's Botucatu. Passe no Drive ou peça pelo iFood. Olá, eu sou Hamilton César Franco e esse é o Botucatu em Destaque. O nosso convidado de hoje, ele é historiador, político, radialista, cinéfilo, uma enciclopédia da história de Botucatu. Estou recebendo aqui meu querido professor, amigo, Benedito José Gamito. Gamito, seja bem-vindo ao Botucatu em Destaque. Muito obrigado, Hamilton. É sempre um prazer conversar com você, principalmente, e com o seu telespectador. A gente fica muito à vontade junto com você, porque você começou comigo, né? Comecei com você no rádio. Você foi, eu chamei você lá, você era meu aluno em Bofete, e você estava lendo, é bom que o público saiba disso, estava lendo uma lição de geografia, e eu percebi sua voz e falei assim, esse menino tem futuro. Aí eu falei assim, Hamilton, quer investir nisso daí? Você falou assim, olha, aqui o único lugar que tem para me falar é o serviço de alto-falante da igreja. Falei, não, sábado você vai no meu programa. Era a municipalista, meio-dia, aí traz um texto e você começa. Aí não é que você gostou da coisa e uma ocasião você foi no vestiário da seleção brasileira. Entrou lá mesmo com penetra. 16 anos de idade. Com 16 anos de penetra, porque apanhava até. Quem que ia ser louco entrar na seleção brasileira? Você foi. Você fez sucesso, você entrevistou no mínimo uns 10 jogadores e trouxemos para o programa. Falei, puxa vida, né? Esse menino tem talento. Aí eu não sei o resto que você fez. Daí para frente eu só soube que você trabalhou no governo, você fez muita coisa na vida. Então eu fico bem à vontade, viu, com você. Obrigado pelas palavras, Gamito. Fico bem à vontade. Obrigado. Ô Gamito, eu ia começar falando da sua história com o cinema, né? Fica à vontade também. Porque na verdade, eu acredito que você hoje é um dos historiadores vivos que mais conhece a história de Botucatu, né? O grande momento de Botucatu no cinema, você lembra bem como é que foi? O cinema era uma razão. Você ir no cinema é como ir numa festa hoje. É como ir numa festa, porque o cinema a gente não tinha dinheiro todo dia para ir no cinema. Não que fosse caro o cinema, mas a gente não tinha dinheiro. Então, quando a gente ia no cinema, tinha que acontecer alguma coisa especial. Ou se arrumava uma namorada nova para ir no cinema, porque os pais não deixavam as moças sair de casa com ninguém. Não é que nem hoje que você vai para uma lanchonete, você sai passear à noite, vai num baile. Naquele tempo não, ir no cinema era um lugar de respeito, onde você não podia nem pôr a mão em cima da cadeira, porque se pusesse a mão, a lanterninha já te buzinava. Mas nessa época as distribuidoras já estavam em Botucatu? Já estavam em Botucatu. Botucatu é terra do cinema. Por mais que queiram ou não alguns adversários, porque há sempre querer defender a cidade da gente, Botucatu é terra do cinema. Por causa do que Botucatu é terra do cinema? Porque aqui centralizou todas as distribuidoras de filmes americanas, francesa, brasileira. Por quê? Porque o Peduti tinha uma rede de mais de 60 cinemas e esses cinemas eram a vida do povo, não tinha outra forma de lazer. Televisão ninguém tinha. Pouca gente tinha televisão e quando tinha televisão era chuvisco. Então a gente tinha televisão em casa, não. Tinha o rádio era uma arma preciosa nessa época. E o ensino noturno não existia também, era só aula durante o dia. Então os jovens, os adolescentes, eles iam para o cinema. Agora, sábado e domingo, é claro que os filmes melhores passavam sábado e domingo e na segunda repetia. E aqui em Botucatu, a empresa teatral Peduti, que foi a pivô de tudo, ela tinha o cassino, que era o cinema do Peduti. Era o prédio tudo dele. O Para Todos, o Peduti alugava da família Dinucci. E depois ele alugou do Dinucci ainda o Cine Vitória, que são os 3 cinemas centralizados. Depois veio o Nelly, que era teatro, e aquele do Chaim, ali
perto da Misericórdia, Praça da Misericórdia. Então, esses são os cinemas do meu tempo. Agora, o cinema era um acontecimento. Quando passava, por exemplo, vou dar um exemplo mais quente mesmo, Roberto Carlos em Ritmo de Aventura. Fez fila, que a fila para comprar o ingresso começava na porta do Teatro Municipal, hoje Teatro Municipal, e até lá embaixo na ponte, para comprar o ingresso. E a outra fila para entrar era do outro lado, e até quase onde é hoje o terminal de ônibus. Não estou exagerando, não. Era muita gente no cinema. Então, como não dava uma sessão, porque o cinema cabia em torno de, para todos, que era o maior, cabia em torno de 780 pessoas. E com mais o Puma, que era mais caro. Então, o cinema dava quase 1.000 pessoas. O cassino já tinha menos pessoas, mas era mais de luxo. No começo da coisa, para ir no cassino, você tinha que ir de paletó e gravata. Que nem você está aí bonito, tudo chique, fazendo o programa. Então, se você não fosse paletó e gravata, não entrava. E as moças iam de longo. Isso principalmente sábado e domingo. Quando acabava o cinema, 9 horas, a primeira sessão, vamos falar bem claro, a primeira sessão começava às 7h10, 7 horas, acabava em torno de 8h15 para as 9. O pessoal ia fazer o footing na Rua Amando, dar passeio na Rua Amando. Então, é curioso que entre Para Todos e Cassino, tinha dois públicos. O que vinha do cassino era mais chique, e o que saía do Para Todos era mais pobre. O Para Todos era o cinema dos pobres e o cassino era o cinema dos ricos. Mais tarde veio o Vitória, que depois virou Vila Rica, com o Azar Araújo. Então o Botucatu começou a crescer tanto que o Peduto falou assim, não, as distribuidoras de cinema têm que centralizar em Botucatu. Então a Paramount... Mexia muito com a economia da cidade? Mexia porque dava emprego, gerava emprego. Uma empresa de revisora de filme... Estava falando da Paramount. Da Paramount, United, Columbia, Warner, Republic, não sei se eu estou falando corretamente, a Nacional, a Atualidades Francesa, aquela que tem a parte francesa. Então o cinema era o seguinte, quem queria filme na região até mais ou menos Mato Grosso, vamos dizer assim, Mato Grosso para norte do Paraná, precisava ir buscar filme em Botucatu. E naquele tempo a ferrovia começou a expandir, então a maior parte dos filmes eles iam com antecedência para outras cidades. Eles iam para o Paraná ou para o Mato Grosso. Aqui na região, Bauru, Sorocaba, todo mundo dependia de Botucatu. E o Peduto com isso, o Peduto com isso ele segurou o emprego. Muita gente, era 10, 15 funcionários cada empresa. O que fazia lá? Primeiro, a parte da propaganda. O Peduto, a empresa era americana, era como seria uma terceirização. Ela cedia o filme por 4 dias e mandava já o cartaz. Tudo isso o exibidor pagava. Por 3, 4 dias ele exibia e tinha que devolver. Aí o filme, depois que voltava, passava por uma revisora, que são essas agências. A United, por exemplo, era do Charlie Chaplin. O Charlie Chaplin era dono da United. Ele tinha expansão no mundo inteiro. E o filme ia para uma sala onde tinha uma enroladeira, fazia uma revisão do filme para ver se estava em ordem. Se tivesse tudo em ordem, fim de papo. Se tivesse com defeito, o exibidor tinha que pagar os prejuízos. Ô Gamito, e quanto tempo durou esse império do cinema? O império do cinema, ele durou. Olha, começou... A força máxima do cinema em Botucatu foi a década de 50, 60, 70. 70 começou a televisão expandir, a televisão colorida chegou, e aí, como eu falei para você, o ensino noturno. Então a meninada que ia no cinema teve que ir para a escola, porque todo mundo trabalha de dia e estudava de noite. Então já caiu. Só sábado e domingo que começou. O que mais que posso dizer para você? Dentro de um contexto assim, por exemplo, hoje você tem uma namorada, você vai numa lanchonete, você vai, sei lá, o cidadão sai, vai procurar um lugar onde está cheio de jovens para bater papo. Naquele tempo não tinha essas coisas. Ô Gamito, e você mantém essa paixão pelo cinema, você tem um cine na sua casa, né? O Cine Paiol. Exatamente. Não é um cinema, vamos falar bem claro. Quando eu era jovem, comecei a dar aula, eu falava para minha esposa, a Sueli,
Falava assim, ó, eu quero construir no meu quintal uma sala de cinema. Ela falou, você tá louco? Eu falei, não, eu vou fazer uma sala de cinema. Cada um tem um sonho na vida. O meu era fazer uma sala de cinema. Mas para quê? Para ganhar dinheiro? Não, porque é complicado. Para fazer uma sala de cinema tem que ter um monte de burocracia. Se eu tiver funcionário, tem que... Você sabe que é complicado. Então eu falei, não é um cinema. São 40 cadeiras estofadas. Eu comprei de uma igreja que tinha falido, entre aspas, com todo o respeito. Comprei 25 cadeiras, depois a família Peduti me doou mais 17, porque eles tinham um cinema na casa do Peduti, e o Peduti morreu, depois o Emilinho não quis mais, tinha uma sala na casa deles. Quando ia lançar um filme, primeiro passava na casa dele para a família, depois ia para o povo. Então eu fui ganhando essas cadeiras, resumindo, eu tenho umas 40 cadeiras. E você exibe os filmes que dia? Então, eu só faço de segunda-feira, hoje eu não vou fazer porque eu não estou bom de respiração. Tá muito frio e eu não quero abusar. Mas o programa aqui vai no ar na quarta-feira, viu? Então tá bom. Então de segunda-feira, às 8 da noite, eu faço cinema. Quem é que vem? Vem um público seleto, um público que já é da velha guarda. Não é filme moderno. Não vou passar Ainda Estou Aqui. Não vou passar nunca. Tem gente que já quer passar Ainda Estou Aqui, já quer... Não tenho essa preocupação. Eu passo filmes do Charlie Chaplin, Gordo ou Magro, eu passo filmes do cinema mudo. Clássicos. Aí começo a passar John Wayne, Faroeste, que é o preferido. Não passo filme forte, pornográfico, nem sonhando isso, porque vai às vezes com uma criança, a censura é eu que faço, o filme eu assisto, se tem uma cena muito complicada, eu vou lá, corto do filme. Você fala, como que você faz isso? Eu comecei com rolos 16mm, eu comprei um projetor, depois eu comprei outros projetores 16mm. O 16mm é a mesma coisa que o 35, que é o cinema tradicional. Hoje é tudo diferente, hoje vem pela internet o filme. Você vai no shopping assistir um filme, eu fui lá conhecer, o filme vem pela internet. E se der um temporal aí, pode dar problema, interromper uma sessão de cinema. O Gamito. Bom, olha, se eu ficar falando, eu falo a noite inteira. Eu vou mudar do assunto do pode cinema. Mudar. Para o radialista esportivo. Radialista, tá bom. Você foi muitas décadas radialista esportivo. 32 anos. Narrador, apresentador de programas. Quais foram os grandes jogadores de Botucatu que você viu nascer aqui e foram para o Brasil, para o mundo? Olha, o nome maior que eu tenho de Botucatu, em termos de jogador, foi o Zé Maria. Zé Maria Rodrigues Alves. Copa de 70, ele era meu colega de escola, estudou comigo ali onde a Fonte Luminosa tinha uma escola que era preparatório para entrar na quinta série. Para entrar era a primeira série ginasial. Então tinha um vestibulinho, assim, para a gente falar na língua do povo. Então o Zé Maria estudou comigo. Então foi de surpresa que eu vi aquele menino do Lajado, foi jogar na Ferroviária. A Ferroviária contratou o Zé Maria para ser profissional, jogava no Amador, juvenil, amador. Depois a Portuguesa, não sei, o olheiro da Portuguesa viu o Zé Maria, veio aí com a Ferroviária, fez algum negócio, deu material esportivo, nem dinheiro não deu, e levou o Zé Maria para a Portuguesa. E lá na Portuguesa, o Zé fez tanto sucesso no lateral direito, que o Corinthians, claro, pegou o Zé. E ali ele fez história. O Corinthians contratou o Zé Maria, o Super Zé. Aí ele conseguiu, na década de 70, na Copa de 70, ser reserva do Carlos Alberto. E jogou a Copa de 74. A 74 ele foi titular absoluto. Inclusive teve um jogo de fim de ano aqui que ele trouxe 6 jogadores da seleção brasileira que estavam convocados. E, inclusive o Rivelino, que era o craque, o Pelé parou, o Rivelino assumiu o lugar do Pelé. Nesse tempo você já estava lá no rádio também. Não. Eu acho que você já estava lá. Em 85. 85. É a época do Zico, do Sócrates. Do Zico e Sócrates. Então, e aí todo fim de ano faz o jogo do Zé Maria. Então o maior nome que a mim... Agora, claro, tem o Zé Ito, que jogou na seleção brasileira, tem o Julinho, que jogou no Santos. João Marcos, que foi goleiro da seleção, jogou um jogo só para a seleção. Se a gente esquecer alguém... Nenê Gonchuma jogou no Sul, lá no... Londrina, Grêmio. Aqueles que...
agora falhou a memória. É aquele time do Grêmio. Isso, ele jogou no Grêmio, titular, jogou mais de 10 times. Tem o Nenê, o Neuri que veio Neuri que jogou na Ferroviária. Tem o Tuta. Tuta, irmão do Zé Maria, jogou na Ponte. Mas é muita gente, né? É muita gente, você pode esquecer alguém. Tem aquele filho do... Aí, agora é perigoso esquecer nome. Aí mas vamos focar. Bom, se eu esqueci alguém, não foi intencional, foi acidental. Ô Gamito, e daí como é que surgiu a política na sua vida? Política foi incrível. Eu estava na minha casa tranquilamente, eu era professor municipal, eu dava aula no sítio, e o prefeito era o Lico Silveira. Então, quando eu fui casar, eu convidei o Lico e o Plínio. Até eu pensei assim, falei assim, vou convidar 2 padrinhos, porque... Só para o pessoal de hoje entender, eram adversários políticos, né? Os dois eram adversários políticos, e o Plínio era de um grupo, ele foi prefeito, trabalhei com ele, devo muito a ele também, no supletivo municipal. E o Lico também me amparou, o Lico dava aula na zona rural, ele dava até condução para me levar. Então eu tenho... Naquela época era muito mais difícil. Nossa, não é problema, não era que a gente pagava para dar aula, pagava. Um dia eu paguei um táxi para ir lá, para não deixar a criançada fazendo sopa sozinho lá no Faxinal, Guarantã, aquela região, dei aula lá. Então, convidei o Lico. Um belo dia eu estou na minha casa, o Lico aparece na minha casa. O afiado, eu vou até imitar ele, o afiado, eu vim convidar você para ser candidato a vereador. Desse jeito ele falava. Eu falei assim, seu Luiz, eu não quero política, eu dou aula de política, mas não quero ser político. Eu dou aula de OSPB, Organização Social e Política Brasileira, Educação Moral, mas eu sou apolítico, não quero me envolver. Ele falou, não, você está intimado. E a minha esposa, a Sueli, achou sim, uma coisa diferente e ela jogou lenha na fogueira. Falou assim, não, tem que atender o padrinho aí. Tem que entender o padrinho. Ele fez tanto favor para a gente quando a gente precisava. Então ele falava assim, você tem que concorrer com a Cecília Peroba e com o Elias Francisco e com o Jair Masquete, que eram da minha rua. A sua primeira eleição foi? Foi em 89. 86, né? 88? 88. Em 89 começou a gestão. E aí você foi eleito em 88? Eu peguei e saí, mas eu estava de presidente da escola de samba da Vila Maria. Como eu estava na escola de samba e estava envolvido com o time da Vila Maria, eu já era subpopular e tinha um programa no rádio, Bola na Rede. Então a minha popularidade era impressionante, mas eu não entrei para fazer concorrência para Elias. Na mesma hora, falei assim, não, cada um tem a sua maneira de pensar. Espaço, né? Aí eu saí com alguns amigos fazer campanha. Na política, Milton, a maior força minha que eu entendo foi a minha popularidade. Na rua eu ando a pé, converso com todo mundo. E os alunos, você foi meu aluno, você sabe como é que eu era, sempre fui assim, uma pessoa aberta, tinha amizade, não era interesse político, era interesse de ser bom, eu quero ser bom, não quero ser mal. Nunca prejudiquei ninguém, procurei fazer o que é o certo. Então nesse contexto todo aí, eu acabei me envolvendo num negócio que sem querer, aí depois que você entra é duro de sair. E aí foram quantos mandatos? 5 mandatos. Eu ganhei 5 mandatos, 3 seguidas, 3 consecutivos, depois deu uma interrompida e mesmo que eu interrompi, eu perdi a eleição, mas perdi por legenda, não foi por voto. Bastante voto, mas a legenda minha era fraca nesse ano. Depois eu peguei mais 2 seguidos. O Gamito daria uns 3 programas para contar as histórias dele. Hoje, basicamente, nós focamos em paixões dele, né, que foram e são cinema, rádio, futebol e também a política. Gamito, para encerrar, o que Botucatu significa, representa para você? Minha vida. Eu não saio daqui. Eu tive a oportunidade, eu fiz teste com o Mazzaropi, por exemplo, podia trabalhar em filme do Mazzaropi. Eu tinha cargos em São Paulo, na ferrovia, cargo até de, assim, considerado até alto, e podia ganhar bem. Eu tive chance de me formar professor na Salista, no Rio de Janeiro, mas eu tinha minhas 2 tias velhinhas, meu pai. Eu falei, eu não saio de Botucatu. Então eu tenho assim uma paixão por Botucatu tão grande que 160 anos, né? 170. 170 anos, já até perdi a conta. Olha, isso é minha vida. Aqui eu nasci,
aqui eu vivi e aqui eu quero morrer. Como o Peduto falou assim, nasceu em Botucatu, viveu por Botucatu e morre por Botucatu. Eu falo a mesma coisa que o Peduto. É uma coisa que eu me sinto assim, à vontade. Eu na Vila Maria, eu moro na Vila Maria, continuo na Vila Maria. Vila Maria é uma paixão para mim também. Tudo que tem na Vila Maria é paixão para mim. Então, eu posso dizer que Botucatu representa isso para mim. Eu vi aquela entrevista que você fez com o novo prefeito, Fábio Leite, gostei demais. Você está de parabéns, você tem um estilo bastante... não que você queria esnucar, mas você não deixou passar nada. Você pegou de fio a pavio. Obrigado. A entrevista com o prefeito, não escapou nada. O prefeito respondeu tudo o que você perguntou. Por quê? Porque ele está por dentro da coisa. E é o caso meu, se você ficar perguntando para mim, eu vou ficar falando até... Eu sei. Hoje foi um programa que nós pretendemos repetir no futuro. Eu quero agradecer muito a sua presença. Eu pensei que ia mais longe. Enfim, muito obrigado por estar aqui. Obrigado, eu que agradeço. Você tem uma história viva de Botucatu. E muita gente... Eu não quero nem ficar nesse plano aí de história viva, de lenda. Eu até brinco quando ele fala para mim, você é uma lenda. Eu falei, eu sou uma lêndia. Eu brinco. Gamito, obrigado. Eu não gosto muito disso daí, mas... Obrigado pela... Obrigado você, eu que agradeço. E continua assim, que você tem muita coisa pela frente. Obrigado. Como diz a gíria, tem muita lenha para queimar. Obrigado. Esse foi o professor Benedito José Gamito, entrevistado do programa Botucatu em Destaque de hoje. Agradeço muito ao Hotel Primar Plaza Hotel por ser o cenário de mais essa entrevista. Nós voltaremos na próxima quarta-feira. Obrigado pela audiência. Tchau. Botucatu em Destaque. Apoio Reinaldo Henrique Engenharia. Acompanhe nas redes sociais nossos lançamentos. Apoio McDonald's Botucatu. Passe no Drive ou peça pelo iFood.